Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso querido Porãocast. Essa semana nós vamos estar estudando a lição de número 6, que é Amando o Próximo. Mas antes, roda a vinheta. Estamos de volta e eu tô aqui com dois convidados muitíssimamente especiais. Do meu lado esquerdo, o pastor aqui da Central, nosso Osmar Borges. Do lado direito nós temos aqui o nosso ancião, Alex. Salve, Alex, de que Alex? Alex Antunes. Alex Antunes. Isso aí. Perfeito. A gente vai estar tratando sobre o assunto amando o próximo, que é uma questão bem importante, amar o próximo, né, pastor? A gente tem que amar o próximo. E a gente tem essa tirinha aqui. A tirinha eu vou estar mostrando aqui na tela pra vocês, ó. Qual é a primeira impressão de vocês sobre a lição, assim, onde ela se relaciona com essa tirinha, onde a gente tem aí o rabino, é um rabino? O rabino conversando com o mestre, que imagino que seja Jesus, né? Pela parábola que a gente leu lá de Lucas. Quem é o meu próximo? E no outro quadro tem a imaginação do rabino ali voando num balãozinho. Vocês viram a imagem, né? O pastor já viu também, o Alex também. Então qual a opinião de vocês aí sobre essa questão do assunto que a gente vai tratar agora? Um panorama geral, assim. Uma coisa que eu achei interessante, me permita, pastor, comentar, esse rabino, essa autoridade lá judaica da época, é notório que eles não gostavam dos samaritanos. A gente, ao longo da lição, a gente vai comentar sobre isso daí, essa rixa que havia, talvez haja ainda, não sei, né? Mas uma conversa rápida com Jesus, houve uma transformação na mente dele, e ele fala, olha, interessante que a partir disso que você me falou, a tirinha não diz o que Jesus falou, né? Ele só tem uma imagem, de uma imaginação aqui. Ele fala, olha só, agora eu passei a ser apreciador daquele que eu odiava, que eu não gostava, né? E Jesus faz essa transformação com a gente, isso que é interessante, né? Se a gente der essa brecha, se a gente permitir que Jesus interaja com a gente, que Jesus entre na nossa vida, ele pode nos transformar, né? E eu achei isso daí bacana. Então, uma pessoa que eu não amava, através de Jesus eu aprendi a amar. Eu acho bacana demais. Muito legal, Alex. Flavinho, também é bom estar aqui com você. Muito bom estar aqui com você. Muito bom estar aqui com você que está aí também conectado conosco. Não deixe de compartilhar esse link com mais pessoas. Essa fitinha aqui é muito legal, né? Porque, veja, Jesus conseguiu entrar na mente dele e fazer com que ele pensasse algo que ele achava impossível de se tornar real. O problema não está com a eloquência de Cristo, apesar dele ser Deus. O problema é que a nossa mente é muito limitada. Você vê, por exemplo, um doutor da lei, como Nicodemos, bugou a mente dele. E Jesus falou, você tem que nascer de novo. Eu falei assim, mas eu sou doutor, tudo que você construiu até agora precisa ser desconstruído e reconstruído, para que você se torne a pessoa que você acha que é. Isso é muito legal, né? Então, a imagem que o rabino tem de um samaritano é a pior possível. Mas agora ele diz, eu agora comecei a pensar que eu estou me tornando a pessoa que eu mais odeio. Então eu sou essa pessoa, então quando eu amo essa pessoa eu também estou me amando. Então a mente dele bugou. Então essa lição vai fazer isso com a gente também. Porque quando Jesus diz assim, amar ao próximo, quem é o próximo? O próximo é quem está próximo mesmo. Independente da raça, da cor, da posição social, o próximo é quem está próximo. É aquele que só tem você. E você não vai esperar que uma pessoa do mesmo idioma, da mesma etnia, uma pessoa da mesma religião, que hoje também tem essa barreira, e você vê muita gente aí investindo muito tempo como um hacker religioso para falar mal. Ele é religioso e fala mal de outras ramificações. E aqui Jesus faz algo que é maravilhoso, né? Ele coloca exemplos bem antagônicos. A briga existe até hoje, é o que Alex coloca aqui. Mas Jesus diz assim, não, o próximo é quem está próximo. Você esteve próximo, né? Quem passou esteve próximo dele. Então naquele momento ele precisava de um próximo. Como vocês comentaram por cima, assim, essa é uma discussão que existe até hoje, né? Essa rixa, essa diferença de opiniões, né? Mas antes da gente se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, vamos fazer uma oração? Você pode orar pra gente, pastor? Maravilhoso Deus, eterno Pai, muito obrigado pelo seu cuidado, muito obrigado pelo seu carinho e muito obrigado pela oportunidade que temos de aprofundar um pouco mais a nossa mente em sua palavra. Pedimos ao Espírito Santo que nos guie, que nos oriente
para que esse estudo seja muito proveitoso. E o pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ainda bem que você lembrou da oração, hein, Flavinho? É. Já tiveram episódios anteriores que esqueceram da oração aqui, né? Depois virou meme, né? Exatamente. O pior é que eu acabo esquecendo porque eu me entretenho no assunto que a gente e o fica assunto pensando, é bem não, a gente vai bacana, falar né? disso agora, e depois eu acabo me esquecendo. Mas já estando orado aqui, a gente já está inspirado por Deus. Deus está nos acompanhando aqui para que a gente possa Amém. aprender mais, né? Amém. Como o pastor mencionou, você também aí, tem essa questão dessa discussão que ainda existe ali, esse desentendimento ainda entre os samaritanos e os judeus. Você pode trazer um pouquinho mais de contexto histórico pra gente, pastor? Por volta do ano 800, 700 antes de Cristo, o Império Assírio, né, depois vai ter um grande expoente que é Nabucodonosor, que é Babilônia, etc., ao avassalar, ao conquistar Israel, ele espalha, era um costume dos assírios espalhar os povos dominados por várias outras regiões do mundo, né? Para também evitar uma nova rebelião e etc. e tal. Quando chega o momento do decreto de Artaxerxes ou do retorno do povo, o templo precisa ser reconstruído e as tribos estão todas espalhadas. Aí você tem uma tribo que é fundamental para o funcionamento do templo. É um exemplo que eu quero dar para vocês, que são os levitas, que são os cantores, que são os sacerdotes, etc. Mas só que esses povos, por já há anos estarem espalhados, esses judeus, eles se construíram família com pessoas pagãs. E aí tiraram aquela pureza que era necessária para Israel, né? No contexto de Israel. Porque Israel tinha que atrair todos os povos a ele, não se contaminar com os povos. Só que agora, eles tiveram que tomar uma decisão muito dura. Imagina você com uma mulher, e naquele tempo você tinha muitos filhos, e você tem que abandonar todos, e há relatos bíblicos ali nos profetas pós-exílicos, de pessoas que vinham na frente e as mulheres atrás chorando, ou homens que se casaram com mulheres hebreias que tinham que deixar essas mulheres também e voltar e etc. Então, aí houve uma mágoa, né, porque eles voltam para Jerusalém, que seria ali o Monte Moriá, mas eles disseram, não, vamos fazer o nosso templo. Aí faz um templo no Monte Gerizim, né? Então coloca ali. E aí começa a ter, você vai encontrar essa discussão da mulher samaritana lá de Cristo, né? Que ela vai dizer, como é que você tem coragem de falar com a mulher, eu sendo samaritano e você judeu? Você diz que adora ali, eu digo que adora aqui. Aí Jesus diz, não, mas quando se está próximo, a placa religiosa não faz diferença. Deus está em busca de adoradores, e chegará o tempo em que seus adoradores, porque ele é espírito, os seus adoradores o adorarão em espírito e em verdade, não será ali e nem será aqui. Então, essa é uma deixa para a gente, assim, muitos adventistas ou até batistas, ou independente de qual seja o seu credo religioso, muito cristão é ufanista. A minha religião é que está correta, então eu tenho que transformar todas as pessoas membros da minha religião. Não é assim na Bíblia, né? A Bíblia diz que Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus tem um povo visível, está em Apocalipse 12, 17, são os que guardam os mandamentos de Deus e podem ser vistos assim, testemunhando. E Jesus diz que tem ovelhas que não são desse aprisco. E em Apocalipse 18, 4, ele diz o quê? Sai dela, povo meu. Então tem um povo dele que está em Babilônia. Esses não são fiéis, porque eles não têm todo o conhecimento, mas eles não são pessoas más ou condenadas. Então é esse contexto religioso que está aqui, porque as pessoas que passam pelo homem, eles não conseguem identificar, porque ele está sem roupa, né? Roubaram as roupas dele e tal, então não vou me comprometer com isso, porque não é assunto meu, não identifiquei, não é parente meu e etc. Então quem é o próximo? É o que está próximo. Então ele tinha essa dificuldade com o samaritano, esse ódio, porque o samaritano se sentiu rejeitado, e hoje nós temos lá guerras e batalhas até hoje naquela região lá. Uma das parábolas pelas quais a gente já passou, antes da que a gente está agora, que é a do bom samaritano, foi a do joio e do trigo, né? E nessa questão que você falou, pastor, das ovelhas e outros apriscos, nosso papel não é separar o joio do trigo, a gente tem que entender isso, e isso é muito importante que fique claro, porque a gente tem que adorar a Deus. O nosso papel é trigo ali, não é? A gente não vai fazer a colheita, não vai separar, não vai fazer nada. A gente tem que ser trigo, né? É a única coisa com a qual a gente tem que se preocupar. E ainda isso, não é a gente que faz, é Deus, né?
querer efetuar, né? E o pastor Comer. contextualizou a história aqui pra gente, né? Mas aí trazendo para nós, para os nossos dias, Flavinho, é interessante que a gente encontra hoje ainda, e o pastor citou a questão da religião, mas a gente encontra diversas outras divergências em que as pessoas não aceitam o próximo, simplesmente porque são diferentes. Né? Outro dia, eu vou contar rapidinho aqui um fato que aconteceu ali com uma pessoa conhecida minha. Encontrei com ela, já tinha algum tempo que colega de trabalho e tal. Aí falou, e aí, a sua amiga fulana e tal? Ela falou, não tô, perdi amizade com ela. Mas você passava o final de semana na casa dela, com os pais, praticamente da família. Mas eu descobri que a família dela acredita em outro partido político. Então eu me afastei dessa pessoa. Não estou aqui para falar de política ou qualquer coisa assim, mas a questão do amor, onde é que está o amor? Né? Ou eu amo ou não amo. Não, porque você gosta de chocolate branco, eu gosto de chocolate preto, eu não posso ser seu amigo. Peraí, né? O quão raso ou o quão profundo estão os relacionamentos hoje em dia, né? E assim, de uma pessoa que se diz, né? Se diz cristã, que frequenta uma igreja e tal. Aí você fala, mas e o amor? Né? O princípio de toda a Bíblia, de capa a capa, não é o amor? E aí a gente encontra essas pessoas, seja time de futebol, seja religião, seja veganismo, né? Não, você é vegano, não quero né? nem chega perto de mim, que, né? Vai que pega, né? Vai que pega. E a gente não precisa nem ser vegano, né? A gente que é vegetariano, a gente já enfrenta não, esse aqui é vegetariano, ou não te convida, ou convida e faz piadinha, né, pastor? Não falar, mas vai ter carne lá, viu? E aí a gente vem para essa parábola, e aí a gente pode ler aqui, né, os versos em Lucas 10, 25, inicialmente até 28, posso ler? Pode ler. Pode ler? Lucas 10, 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, o mesmo da figurinha aí, né? Se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? Quer dizer, alguém que conhecia a palavra de Deus, que seguia a palavra de Deus, né? Porque os líderes religiosos, eles seguiam aquilo em que eles acreditavam com muita vontade. Eu amo a Deus e vou fazer o que Deus está mandando, mas ao pé da letra, né? Não tendo o amor como princípio. A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, e aí Jesus acrescenta, né? E Jesus lhe disse, respondesse corretamente, faça isso e viverá. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, ou seja, aí já implica eu me amar também, né? Porque eu preciso me amar para amar o próximo. E se eu fizer isso aí, ele está dando uma receitinha para a gente, simples. Infalível. Ame e você vai prosperar. Né? E a gente tem dificuldade de amar. Né? A gente não pratica o amor. Né? E aí se torna difícil mesmo. Se torna difícil ser cristão, se torna difícil ser, às vezes, um pai, um filho que respeita os pais, e assim por diante. Tem um gancho aqui, Alex, que alguns se apegam, não sei se é o seu caso, você está me assistindo. Então a lei se resume só em amar a Deus e amar o próximo. E alguns dizem, não, o Antigo Testamento foi adaptado, melhorado, de 10 passou para 2. E você vai ser julgado por 2. Mas quando você chega em Mateus 19, que Jesus encontra outro personagem, que também era um líder do grupo que regia ali a nação, religiosamente falando, eis que devo fazer para ser salvo. Jesus menciona 5 mandamentos da segunda tábua e não 2. Então, por que Jesus fortaleceu dizendo faça isso? Ele corrobora com o pensamento do rabino, faça isso, será salvo. Porque a essência da lei é o amor. Então você tem nos primeiros 4 mandamentos o amor vertical. Seu relacionamento com Deus, você não vai ter outro Deus, você não vai tomar o nome dele em vão, você não vai fazer mais escultura, você vai guardar o sábado. Então é o seu relacionamento com Deus. O problema daquele jovem de Mateus 19 não era vertical, porque ele era fariseu. O problema dele era horizontal. Ele não conseguia amar seu próximo.
Então Jesus citou ali, honra teu pai e tua mãe, não mate, não roube, e falou de questões sociais, mas também relacionais. E ele disse que fazia, então venda e dê para ele, se você o ama. Não, aí eu tenho muitos bens, não tenho. Então a grande dificuldade aqui é essa má compreensão. O problema desse líder religioso é que entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, nessa página em branco que você tem na sua Bíblia aí, é chamado de período intertestamentário. É um período de uma página só na sua Bíblia, mas são 450 anos de história. É o período do silêncio de Deus, não houve profeta, que a palavra profeta é boca de Deus no hebraico. Então, o último profeta é Malaquias, o primeiro é João Batista. 450 anos houve uma brecha. E é nessa brecha que essas ideias são criadas, porque aparecem aqueles que se auto-intitulam os oráculos da fé, que são os fariseus e os saduceus. E com medo de voltar ao cativeiro ou de não sair do cativeiro romano, eles fazem regras para proteger os mandamentos que já estão dentro da Torá. Aí eles fazem um Talmud, aí eles fazem um Mishnah e eles perdem a essência. Tanto é que Jesus chega personificando a lei, que o fim da lei é Cristo, o fim da lei como meio de salvação para o judeu, e eles não reconhecem. Aí você tem João 5,39, examinar as escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, me testificam. E o verso 40, e vocês não querem vir a mim, porque eles se perderam nas fórmulas que eles foram fazendo de uma lei que era tão clara. 4 mandamentos verticais, 6 horizontais, siga e ame, 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 que vai dar tudo certo. Essa é a essência da conversa de Jesus com ele. Ele se perdeu e Jesus estava buscando trazê-lo, porque ele não amava as pessoas mais. Ele não estava entendendo o que era o amar ao próximo. Exatamente, para ele o importante era amar a Deus, o próximo não é próximo. Trazendo essa questão, a lição também vem perguntando, né, quem que é o próximo? O próximo são as pessoas que estão, nós aqui, vocês são meus próximos, eu sou o próximo de vocês e assim por diante. Exatamente. E amanhã são outros próximos, são os que depois de tiver amanhã mais são outros próximos. Então eu lembro de uma experiência que eu passei no começo do meu ministério. Estou completando alguns dias aí 30 anos de ministério. E quando eu comecei, eu estava no centro de Salvador, um turbilhão de pessoas ao meio-dia. E no centro mesmo de Salvador, na Avenida Joana Angélica, depois do Fórum Rui Barbosa, no centro. E eu estou saindo de um lugar, indo para o outro, e a multidão vindo, aquela confusão. A multidão abre e eu quase piso na cabeça de um homem. Tem um homem deitado com os braços estendidos, olhando para cima, com os olhos fechados, porque o sol estava em cima dele, era meio-dia. E aí eu pulei por cima dele e segui. Mas quando eu cheguei lá na frente, Deus me impressionou. Você é pastor e ali tem uma pessoa no chão, deitado, volte. Eu voltei. Eu não estava de gravata ou paletó, mas quando eu me projetei abaixado assim para curvei o corpo para ter acesso àquele homem, a sombra fez com que ele abrisse os olhos, né? E ele segurou na minha camisa. O susto foi fraco. Ele segurou e disse assim: você é pastor? Ele disse: sou o pastor. Por quê? Se eu estou aqui desde de manhã. Ele sentou e disse: estou aqui desde de manhã, pedindo, as pessoas não levam nenhuma fé em mim de que eu estou precisando, não acreditam. Então eu fiz uma oração: Senhor, se o Senhor existe, manda um pastor. E quando eu acabei de orar, a sombra veio, eu percebi que tinha alguém. Então você é a resposta à minha oração. Quem é o próximo? Por quantas pessoas nós passamos no semáforo e levantamos o vidro? Por quantas pessoas que Deus nos envia ao encontro delas e nós não conseguimos pensar de que somos iguais e que temos a mesma necessidade? Então é isso que Jesus está trazendo. Vocês, e a lição vai trabalhar sobre isso, o status de vocês, não, mas aí eu vou misturar com essas pessoas. E o grande problema era esse, porque Jesus não tinha esse limite. Para ele, ser humano é ser humano. Tanto fazia ele conversar com Nicodemos meia-noite, com Maria Madalena, como Zaqueu, que era considerado um marginal, pela sociedade, porque se vendeu ao Império Romano, como um leproso ele tocava, porque para ele gente é gente, para nós não. Para nós vai depender se tem o mesmo time, se é o mesmo político que é o líder que você espera que seja, se é a mesma cor, se é o mesmo gosto, se é de São Paulo, se é do Nordeste. É isso que a gente pensa. Então essa parábola é muito importante
para abrir a mente, principalmente daqueles que julgam ter a verdade, que é pregar o evangelho. Eu pergunto, como é que um fariseu pregaria o evangelho se ele era preconceituoso? Como é que pregaria o evangelho? Né? Essa história que o pastor contou aqui me fez lembrar de uma outra história também, que aconteceu com um outro pastor. Certa vez ele vinha fazer uma semana de oração, infelizmente eu não vou lembrar o nome dele agora, não sei se o pastor vai lembrar. Ele está em Piracicaba, e eu fui buscar, ele era de um outro estado, eu fui buscar no aeroporto aqui em Campinas. A gente estava voltando, teve um acidente, e aí a gente estava passando do lado e ele percebeu que tinha um motoqueiro embaixo do caminhão preso. Acho que o capacete prendeu lá, ele não conseguia se mexer, enfim. Ele falou, para o carro para mim. Tá bom, né? Tá. Nesses momentos o pessoal orienta a não parar, a não mexer e tal. Tá bom, parei o carro. Ele foi lá, abaixou, foi lá embaixo do caminhão e falou, amigo, entrega a sua vida para Deus. Pode estar sendo a sua última oportunidade. Vou fazer uma oração aqui com você para Deus te livrar dessa situação. Mas se ele não te livrar, pode ser a sua última chance de você dizer sim para ele, né? Aquilo lá foi uma lição para mim, né? Porque quantas vezes a gente passa por pessoas que estão... A gente tem um ministério bonito aqui na igreja, que é da distribuição de marmitas, né? Aos sábados à noite e tal. Muitas das pessoas que a gente encontra na rua não quer... O prato de comida é só uma necessidade física, mas o que eles estão querendo é um abraço, eles estão querendo uma oração, eles estão querendo atenção para contar a história da vida deles ali, né? E tem cada história maravilhosa que se fala, poxa vida, por que ele está morando na rua? Né? Às vezes tem família, mas brigou, não conseguiu perdoar. Muitos casos de pessoas que não conseguem perdoar, né? E às vezes eles querem assim, um pouquinho de atenção, né? E aí a lição até remete lá para a lição de número 4, para a tirinha da lição de número 4, que ele... vem um contraste entre professar uma religião e praticá-la, né? A tirinha. Vou voltar aqui para... Que eu tenho a profissão de fé. Ah, é bonito, eu tenho a placa da igreja adventista, batista, enfim, qual seja a sua religião, você que está assistindo aí. Eu tenho a minha placa aqui, né? Tá lá um cartaz, eu sou cristão, eu sou adventista. Mas aquele que pratica mesmo o caráter de Cristo, quantos desses que levam a plaquinha estão de fato praticando o caráter de Cristo? E qual que é a essência do caráter de Cristo? O amor. É o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo, né? E aí está a grande divisão, né? Porque fazer as coisas por ser um ritual, porque a igreja está me mandando, né? Porque eu acho que fazendo isso eu vou conquistar um tijolinho lá no céu. Aí é fácil, porque eu estou trocando, né? Estou fazendo um bem para conseguir alguma coisa lá na frente. Agora, fazer o bem por amar, né? Tem até uma das 95 teses que diz que você ser bom por não ser mal não é ser bom. Eu sou bom, eu faço as coisas tudo certinho, mas eu não faço mal para ninguém, ou melhor dizendo, eu não faço mal para ninguém. Isso não é ser bom. Isso é ser bom, é amar o próximo, arregaçar as fazer mangas, o bem para alguém, ir lá ajudar aquilo que exatamente o samaritano, o bom samaritano, né, o chamado bom samaritano, fez na parábola, né, que foi arregaçar as mangas, ir lá ajudar, levar, colocar num lugar lá para ele se tratar. Ele não podia ficar ali, não sei qual que era a situação, né, mas ele deixou pago a estadia dele. Olha, cuida 2 dias, né, ali seria o suficiente para 2 dias. Porque ele imaginou, curei aqui as feridas, esse é o dia, então vou botar mais 2 denários aqui, vai que precise de mais 2 dias para ele ficar aqui de boa. Se der algum problema aí, gastar mais, você não vai perder nada. Deixa comigo. Eu estou bancando, quando eu voltar, é interessante isso, né? Que Jesus é o bom samaritano, está dizendo, quando eu voltar eu te pago. Então a gente não faz nada aqui nesse mundo que Deus fique devendo, Deus não fica devendo nada a ninguém. Então Deus diz assim, faça, cuide, eu estou te abençoando para que você reparta, compartilhe, porque quando eu voltar eu te pago. Você adiantou a pergunta que eu ia fazer. A gente normalmente se pergunta bastante sobre quem é o cara que estava lá caído, né, o próximo, mas quem é o bom samaritano? Você poderia aprofundar um pouquinho mais sobre isso, pastor? Esse personagem com esse altruísmo, com essa compaixão, a gente tem uma dificuldade, né? A gente hoje não tem como a gente se igualar a Cristo na santidade dele, no caráter dele. A gente só pode se igualar a Cristo, nosso privilégio de se igualar a Cristo é no serviço. Eu posso servir como Cristo serviu. Isso é interessante. Então, Cristo está dizendo, olha, eu larguei meu céu lá.
estava tudo confortável lá, adorado por milhões de anjos. E eu vim aqui mostrar para vocês como é que faz. Então foi o que eu fiz. Eu andei no meio das pessoas, eu amei as pessoas, eu toquei nas pessoas, eu abracei pessoas, eu coloquei crianças no colo, eu ressuscitei pessoas, eu vivi em prol das pessoas. E é isso que eu espero que vocês façam. Então ele era o bom samaritano, ele veio independente de quem fosse, tanto fosse judeu, se fosse milhares de pessoas ele estaria feliz pregando, se fosse uma pessoa, um auditório de uma pessoa só, ele estaria ali também. Então Jesus é o Filho de Deus que deu o primeiro passo para mostrar como eu preciso fazer. Então muitas vezes a gente fica na nossa zona de conforto, mas tem zona mais confortável do que o céu, do que o trono do universo? E Jesus deixou lá e disse, não, eu tenho que fazer com que eles entendam quem eu sou. Eu quero essa zona de conforto também. No céu nós vamos ter, né? Quando todo mundo tiver em conforto, aí nós vamos... É por isso que ele diz, quando eu voltar eu te pago. Você saiu da sua zona de conforto, beleza. Eu estou preparando uma mansão top para você. Amém. Você vai ter sua casa sem muro, você vai plantar o que você quiser, você não morre mais, você não tem dor, não tem mais. Mas enquanto isso não chega, pense no outro que não tem essa mesma fé. Pense no outro que não tem a oportunidade de ter acesso ao que você tem. Né? Paulo diz que se nossa vida se resumisse somente a essa existência, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Porque um dia eu vou precisar. Ah, você é rico, mas um dia você vai precisar de atenção. Um dia seus amigos vão morrer, um dia a velhice vai chegar, um dia a doença bate à sua porta, e aí você percebe, eu preciso de um próximo. Quem é meu próximo? Eu fui próximo de alguém? Um dia uma senhora me perguntou, pastor, ninguém me visita. Ninguém te visita? Tá. Você visita alguém? Ela pensou e disse não. Se você estivesse visitando alguém, você teria amigos, e os amigos te visitariam. Pense nisso. Talvez você esteja sozinho porque você não é próximo de ninguém. Pense nisso, se aproxime de alguém, e aí você vai ter sempre alguém se aproximando de você também. E com essa analogia que o senhor fez aí, a gente vai encerrar por aqui. O Alex vai fazer uma oração pra gente, pra poder finalizar. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nossa gratidão a Ti, Pai, porque o Senhor nos mostra o caminho que devemos seguir. E o caminho que a Tua Palavra diz, a Bíblia, é o amor. Que através do estudo não apenas dessa parábola do bom samaritano, mas de todo o estudo da lição, nós possamos ser tocados pelo Seu Santo Espírito, Senhor, e amar ao próximo como a nós mesmos. Mas amarmos a Ti, acima de todas as coisas, Senhor. Nos ajuda a amar. Coloca no nosso coração o perdão, coloca na nossa vida o desejo de olhar com amor, com carinho, seja para quem for. Porque quem está próximo, sim, é o nosso próximo. Nos abençoa, abençoa os nossos amigos que estão nos assistindo, que essa lição também possa ser transformadora na vida deles. Eu te peço em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Amém. E para você que ficou até aqui com a gente, muitíssimo obrigado e eu te vejo no próximo capítulo.